Você que está aí estudando, não sei aonde, mas saiba que eu me solidarizo contigo. As novidades quais são, professor? São duas, meu amigo. Primeiro, a primeira, a que vai te deixar mais animado, porque você precisa ter convicção da sua vitória. Dia 25 de agosto de 2016 foi a data anunciada pelo governador do estado de Tocantins para lançar o edital do concurso da polícia. E confirmou-se 1.000 vagas. 1.000 vagas, meu amigo, você não ouviu errado. 1.000 vagas. Então nós já vimos falando aí nas redes sociais, já vimos te orientando, te informando que seriam 1.000 vagas. E o governador ele confirmou e confirmou mais também. A data, 25 de agosto, então será lançado o edital aqui no estado de Tocantins, para 1.000 vagas. A segunda notícia é a seguinte, agora nós estamos com a nova plataforma, nós estamos então iniciando essas gravações, a partir de agora, a partir de hoje, nós estamos iniciando um novo modelo, um modelo com uma plataforma mais leve, tudo para levar até você o melhor conteúdo possível. Permaneça conosco, você pode ter absoluta certeza de que esse é o melhor curso que há no mercado com relação à sua preparação. Então vamos aqui comigo, vamos fazer uma breve revisão aqui. Nós estudamos a Lei 2.578, tá ok? Nós vamos fazer aqui uma breve revisão, só lembrando que a Lei 2.578 é o Estatuto do Estado, Estatuto da Polícia e do Bombeiro Militar do Estado de Tocantins, 2.578. E a complementar 79, também é objeto de estudo do nosso curso, ela organiza a polícia, ok? Ela traz a estrutura básica da polícia, nós vamos estudar tudo isso. Agora nós vamos fazer aqui uma breve revisão. Vocês se recordam que nós estávamos vendo na última aula, falando a respeito dos direitos dos militares e paramos aí falando a respeito dos afastamentos temporários. Você sabe muito bem que nos afastamentos temporários o militar ele continua recebendo aquele afastamento, o tempo daquele afastamento conta como tempo de serviço normalmente, ele não tem nenhum prejuízo quanto a isso, ok? Então só lembrando para vocês aí, a lei ela traz alguns afastamentos temporários, tá ok? Por exemplo, núpcias, só para você lembrar, se recordar, 8 dias, tá? Não se esqueça disso, você vai se recordar disso. Ela traz luto, também 8 dias, né? Só lembrando, um breve parênteses aqui com relação ao luto. Com relação ao luto, meus caros, lembre-se, o luto de quem, professor? O luto de quem? O luto de ascendente e descendente. Isso é em linha reta, isso é ad infinito. A lei não estabelece, tá? É ad infinito. A lei não estabelece um limite, tá ok? Então, se o indivíduo é lá bisavô, a lei não estabeleceu limite, tá ok? A lei não estabeleceu limite. Então, se é em linha reta, é ad infinito. Não se esqueça disso. Muito bem. E além dos ascendentes em linha reta, você tem também os colaterais, né? Os colaterais, você se recorda muito bem que os colaterais, eles são aqueles que estão vinculados com vínculo de sangue ao indivíduo, mas não estão no mesmo tronco, tá? Até o 2º grau, só aí para você não se esquecer, rapidinho. E também, né, os afins, que são os parentes do seu cônjuge. Porém, pessoal, somente em linha reta e no 1º grau, ok? Então é só enteado ou então sogro e sogra. Os outros, não, ok? Luto, então, 8 dias. Muito bem, professor, e outro afastamento temporário que nós temos é a instalação. Só recordando, pessoal, a instalação são 10 dias, ok? São 10 dias. Se você estivesse em sala de aula comigo, se você estivesse dando esse bocejo aí agora, você ia pagar 10, rapaz. Levanta e acorda, tá ok? Eu não quero você dormindo, perdendo nada. Inclusive, volta. Você bocejou aí agora? Volta, porque eu disse que a instalação são 10 dias. E nós temos o trânsito. Esses são afastamentos temporários, só lembrando a você, tá? O trânsito pode chegar a 30 dias. Agora, lembre que eu disse pode, não significa que são 30. Vai depender da necessidade. Como assim, professor? Eu não entendi. Você falou em instalação, você falou em trânsito. Qual é a diferença? A diferença básica é o seguinte, coloca o OBS no seu caderno, vamos lá. Coloca o OBS, anota aí para mim. Anota OBS 2 pontos. Meu querido, OBS 2 pontos. Anota, vamos lá. Na instalação, o indivíduo, na instalação, espero que você esteja notando, hein? Na instalação, o indivíduo, ele é transferido de unidade. Na instalação, o indivíduo é transferido de unidade. Ponto final. No trânsito, ponto de segmento, na frente você coloca no trânsito também, vírgula. No trânsito também, vírgula. Porém, neste caso,
neste caso, ele obrigatoriamente muda de município. Ok? Neste caso, ele obrigatoriamente muda de município. Então, espero que você tenha notado a diferença de instalação para trânsito. Na instalação, indivíduo ele é transferido, na instalação ele é transferido de unidade. Entretanto, na instalação, ele não muda de município. Né? Um exemplo, nós temos aqui, para você que é de fora, você não conhece o município de Palmas, que é a capital do estado de Tocantins, né? A mais jovem do país. Aqui no estado de Tocantins, em Palmas, nós temos 2 batalhões dentro de Palmas. Nós temos um batalhão chamado 1º Batalhão, que fica em Palmas, aqui no centro da cidade. E nós temos o 6º Batalhão, que fica em um setor afastado aqui da cidade, que é Taquaralto. Taquaralto, então, é um setor, né, um bairro aqui de Palmas, que tem o 6º Batalhão. Agora veja, são unidades diferentes, entenda isso. O militar está lotado aqui no 1º ou ele está lotado no 6º. Aí você, inclusive, deve estar pensando assim, professor, o senhor, na verdade, se enganou. Quem aí conhece Palmas, porque dentro de Palmas existem 3 batalhões. Existem 3 batalhões dentro de Palmas. O senhor esqueceu de citar o QCG, né? O Quartel do Comando Geral. Tome cuidado, isso aqui é pegadinha de concurso, meu amigo. Pegadinha de concurso, você não vai cair nela. Tá? Você vai se recordar que o QCG não é batalhão. O QCG não é unidade operacional. Então coloca mais um OBS no seu caderno, vamos lá comigo. OBS 2 pontos, anota isso comigo, meu amigo. Você vai lembrar disso na prova, tá? Você vai ouvir a minha voz na prova, você vai se recordar que, coloca OBS, vamos lá. O QCG é considerado unidade administrativa, ponto final. Administrativa, ok? Então não vamos esquecer disso. Portanto, em Palmas nós não temos 3 batalhões, nós temos 2 batalhões, sendo que o QCG ele é unidade administrativa, ok? Muito bem. Então só voltando aqui rapidamente, se o indivíduo ele é lotado no 1º Batalhão e é transferido, né, para o 6º Batalhão, ele está sendo transferido de município? Não. Ele não está sendo transferido de município. Então, nós não vamos falar dessa locomoção, desse deslocamento dele, nós vamos falar em trânsito, nós vamos falar em instalação, ok? Então, são concedidos até 10 dias. Aqui, em Palmas, como é um município pequeno, ele não ia precisar totalmente de 10 dias, talvez aqui uns 5 dias. Claro, uns 5 dias para que ele pudesse, então, se instalar na nova sede. Agora, professor, e se por um acaso, né, ele é transferido, por exemplo, de Palmas, deixa eu virar aqui para eu não cair aqui, se ele é transferido por um acaso de Palmas, que é a capital do estado de Tocantins, para um município do interior, por exemplo, vou citar, por exemplo, eu vou pegar agora o exemplo do pessoal lá do Bico do Papagaio. Se o militar, ele é transferido de Palmas para o Bico do Papagaio, talvez Araguaína, né, que é a capital do boi gordo. Você que está estudando História e Geografia do estado de Tocantins sabe muito bem que Araguaína é considerada a capital do boi gordo, é a 2ª maior cidade do estado de Tocantins. Se isso acontece, nós não vamos falar em instalação, tudo bem? Nós vamos falar em trânsito. Ah, professor, então quer dizer que a grande diferença é esta, mudança ou não de município? Exatamente isso, ok, meu amigo? Muito bem, vamos então prosseguir. Vamos seguir em frente. Meus caros, além desses afastamentos temporários, nós temos aqui uma peculiaridade no estado de Tocantins, que é a finalização de trabalho acadêmico, tá? De trabalho acadêmico, que pode ser de graduação ou pós-graduação, também até 10 dias, vai depender da necessidade, ok? Então aqui não há dúvida. Além disso, a data natalícia, o que é isso? É justamente um dia que é o dia do aniversário do policial militar. Na verdade, isso aqui foi um tiro no pé do legislador, porque o legislador deu um dia de folga no aniversário do policial, só que ele termina precisando de 2, né? Porque no dia do aniversário ele sai, se diverte, e no outro está de ressaca. Aí tem que pedir folga. Brincadeira, isso não acontece, né? Concluindo agora, nós terminamos de falar a respeito dos afastamentos temporários e vamos falar aí das licenças. Vamos continuar aqui falando a respeito das licenças. As licenças, só lembrando, são aí mais um direito dos militares, né? Presentes então na Lei 2.578.
as licenças. Estão onde, professor? Estão justamente no artigo 90 da lei, meu caro. Artigo 90, de que lei, professor? Só lembrando, para você não ficar perdidão aí, 2.578 de 2012, que é o Estatuto dos Policiais e dos Bombeiros Militares do Estado de Tocantins. Agora eu gostaria que você escrevesse um pouco, rapaz. Vamos lá, escreva no seu caderno Fofis. Vamos aqui comigo. Isso mesmo. Coloque no seu caderno. Licença é o ato liberatório pelo qual o comandante geral libera o militar integralmente de suas funções. Libera o militar integralmente de suas funções. Ponto final. Na frente você coloca, às vezes, com remuneração, e contabilizando-se esse período como tempo de serviço. Ponto final. Ok? Anotou o conceito? Muito bem. Professor, quais seriam, então, as espécies? Nós temos algumas espécies, tá, meus caros? Nós temos algumas espécies, eu gostaria que você anotasse aí para mim, por gentileza, né? A primeira espécie é para tratar de interesses ou de interesse particular. Está onde, professor, essa licença? Está no artigo 91, para depois você conferir. Com relação a isso, eu estou sempre citando a lei. Por quê, professor? Por que você sempre cita a lei? Muito simples, porque eu sempre cito a lei. Se você observou as duas últimas provas, a de 2013 da polícia e a de 2014 do bombeiro militar, tá? Você observou que o examinador ele gosta muito da lei. Eu acho que ele vive com a lei debaixo do travesseiro dormindo, né? Porque ele vai lá na lei, copia o que está na lei, coloca na tua prova e te pergunta. Aí você, que está se preparando para ingressar na instituição, não vai ler a lei, não é isso? Você não vai ler a lei. O examinador dorme com ela debaixo do travesseiro e você não lê a lei. É isso que você vai fazer? Claro que não. Você vai pegar a lei, sobretudo os artigos que eu faço referência, e vai ler. Professor, eu tenho que ler toda a lei? Sim, tem que ler toda a lei. Mas com relação a esses artigos que eu faço aqui, a pontuação, você vai ler com vai dar maior ênfase, maior relevância, porque são esses artigos que serão cobrados na sua prova. Tenha certeza disso, meu amigo. Então, a licença para tratar de interesse particular, quando se fala que é para tratar de interesse particular, o interesse que prevalece é de quem? Da administração. A administração vai chegar para uma casa no policial, vai, meu querido, vai para a tua casa ficar 2 anos dispensado, porque você tem muita coisa para fazer, vai descansar. Não é assim que funciona. Na licença para tratar de interesse particular, o interesse que prevalece é o particular. Então, coloca OBS no seu caderno aí, vamos lá, OBS, 2 pontos. Nesta modalidade de licença, o interesse que prevalece é o do militar. Vírgula, na frente, né? Vírgula, portanto, vírgula, portanto, a administração não é obrigada a concedê-la. Ponto final. Na frente, trata-se, vírgula, desta forma, de ato discricionário. Ponto final, de ato discricionário. Ok? Anotou? Muito bem. Meus queridos, portanto, só lembrando aqui, a administração não é obrigada. Ah, professor, a administração não é obrigada mesmo quando o militar atender os requisitos? Por isso que nós chamamos este ato de discricionário, tá ok? Nós chamamos esse ato de discricionário, né? Que é o oposto do vinculado. Nós chamamos este de discricionário, que ele está, então, aí pautado na conveniência e oportunidade da administração. A administração pública ela não é obrigada a conceder essa espécie de
licença ao militar. Professor, quais seriam os requisitos? O primeiro requisito, meus caros, é o tempo. Que tempo? Tempo de serviço. Primeiro requisito. Anota aí no seu caderno FOFS. Tempo de serviço. Professor, e qual seria esse tempo? 10 anos. 10 anos de efetivo serviço. O militar que terminou de entrar na instituição não tem direito a esta licença. Somente quando ele tiver, no mínimo, 10 anos de efetivo serviço. O segundo requisito, esse é o primeiro, o segundo requisito é o requerimento. De quem? Do militar, claro, do interessado. O requerimento do interessado direcionado ao comandante, ao seu comandante, né? Ao comandante geral, tá ok? Ao comandante geral. E o terceiro requisito é o que nós chamamos de mérito administrativo. É justamente aqui que o legislador ele tornou esse ato vinculado, discricionário, tudo bem? Que é o contrário do vinculado. Aqui a administração pública ela decide se concede ou não, ok? E qual seria o prazo desta licença? Só lembrando, o prazo dessa licença até 2 anos, ok? Até 2 anos. Olha só, até 2 anos. Professor, essa licença ela pode ser interrompida? Pode ser suspensa? Claro que pode ser suspensa. Não há nenhuma impossibilidade dela ser suspensa, dela ser interrompida. É óbvio que tem que ser interrompida nos termos da legislação. Tá ok? Só lembrando para você quando é que ela pode ser suspensa, né? Em caso de indicação em IPM ou em caso de pronúncia em processo criminal. Isso está onde, professor? Só lembrando para você ler aí depois o artigo 98 do Estatuto, falando a respeito da possibilidade de suspensão desta licença. Ok? Muito bem. Meus queridos, aqui rapidinho vamos passar para a próxima licença. Que licença seria essa, professor? Só lembrando para você a licença que está presente no artigo 96, que é para tratar, licença para tratar da própria saúde, ou da saúde de pessoa, né, ou de pessoa da família. Ok? Esta é a próxima licença. Está onde, professor? Artigo 96. Depois você vai verificar isso no seu estatuto, na Lei 2578. Só lembrando, meus caros, aqui que essa espécie de licença, tá bom? Ela, diferentemente da primeira, inclusive coloca isso aí no OBS no seu caderno, vamos lá. OBS 2 pontos, anota para mim, OBS 2 pontos. Na licença para tratar de interesse particular, ficam suspensos o tempo de serviço e a remuneração. Ok? Muito bem. Já aqui, ó, na licença para tratar da própria saúde ou de pessoa da família, não ficam suspensos nem o tempo de serviço, nem a remuneração. Ok? Então, esta espécie de licença é com remuneração e com tempo de serviço. Agora vamos continuar aqui falando a respeito das licenças. Nós temos uma muito importante, claro, todas são importantes, mas essa é uma das mais importantes, tem maior chance de ser cobrada na sua prova. Sobretudo porque nós temos aqui uma certa confusão na legislação militar. Que confusão é essa, professor? É com uma confusão porque ela não se equipara nem à licença da servidora pública civil, nem a empregada. O regime, o tratamento é um tanto que peculiar. Vem aqui comigo, vamos lá. Ó. Licença maternidade, portanto. Maternidade. Como assim, professor? O que há de tão diferente? Eu gostaria que antes você anotasse que ela está no artigo 92 do Estatuto, ok? 92 do Estatuto. Professor, mas o que é tão diferente? Primeiro, aqui no estado de Tocantins, na Lei 2578, nós temos duas espécies de licença maternidade. A primeira é de filho biológico, portanto,
filho nascido da militar, ok? Neste caso, meus caros, a militar teve um filho, esse filho é biológico, não há dúvida, o prazo dessa licença é 120 dias. 4 meses, portanto, ok? Isso aqui é indiscutível, não há dúvida. Com relação a isso, se equipare também à servidora civil, tá? E também em relação à empregada. Mas o que vai diferenciar aqui é justamente isto. Primeiro, esta licença ela pode ser prorrogada, vou até colocar em outra cor aqui, tá? Essa licença aqui do filho biológico, ela pode ser prorrogada por 60 dias. Em caso de necessidade devidamente comprovada, não é? A militar vai realizar um requerimento, né, ao departamento competente e esse departamento vai analisar a necessidade ou não da prorrogação por 60 dias desta licença. Meus caros, lembrando, filho biológico, 120 dias, podendo ser prorrogado por 60, ou seja, chegando a 6 meses, exatamente, 6 meses. Desde que prorrogue, né? Desde que haja a prorrogação. Muito bem. Agora, com relação a esta licença, nós temos também uma segunda modalidade, que é a licença com relação à adoção. Tá ok? Nós temos então de filho biológico e de adoção. Se você já leu a respeito, você vai se recordar que o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, que trata justamente a respeito dessa licença para a empregada, né, a licença maternidade. E lá o ECA também fazia essa distinção entre filho biológico e filho por adoção. Só que lembrando, meus caros, que a Constituição Federal de 88, ela equiparou o filho adotivo ao filho biológico para todos os fins, inclusive para o efeito de licença maternidade. Então o ECA ele fez essa correção em 2009. O ECA ele tirou essa diferenciação aqui entre filho biológico e adotivo que existia então na lei especial, não é? A lei 8.069 de 90, retirou. Só que o Estatuto da Polícia Militar, que é de 2012, ele já entrou em vigor desatualizado. Ele caminha na contramão do que tem prevalecido. Por quê, professor? Justamente porque eu gostaria que você anotasse que aqui no estado de Tocantins, se é adoção e a criança tem até 1 ano, qual que é o prazo? É o mesmo do filho biológico, 120 dias. Mas vejam, meus caros, há um limite. A criança, sendo a criança adotada, o limite é 1 ano. Se ela tiver mais de 1 ano, o prazo não será 120 dias. Será o quê, professor? Veja só, se a criança tem de 1 a 4 anos, esse prazo de 120 dias, pasmem, cai para metade, cai para 60 dias. Tá ok? Cai para 60 dias. Então essa é uma diferença que existe aqui no estado de Tocantins, que estou dizendo a vocês, inclusive no meu livro eu faço uma crítica a isso. Está caminhando na contramão e está desatualizado, mas para a sua prova você precisa saber o que está na lei. Tá? Está na lei, está em vigor, isso não foi questionado judicialmente ainda, mas é aqui, é inconstitucional, eu defendo no meu livro que é inconstitucional, mas para a sua prova você precisa entender, existe essa diferença, de 1 a 4 anos. Professor, e se a criança tiver entre 4 e 8 anos? Aí isso aqui cai mais ainda, meus caros, ó, cai para 30 dias. Tá ok? Significando dizer que se no estado do Tocantins a criança tiver mais de 8 anos de idade, a mãe, absurdamente, não vai receber nenhum dia de licença maternidade. Quer dizer, ela vai pegar a criança, vai trazer uma criança para um lugar estranho, por mais que ela tenha 8 anos, tá, pessoal? Lembrando, né? Lembrando, mesmo que ela tenha mais de 8 anos, aqui no estado do Tocantins, né? Se ela tiver mais de 8 anos, a mãe vai trazer a criança para casa, num lugar estranho, etc. Ela não vai ter um dia sequer de licença. O estado do Tocantins funciona dessa forma. Tá ok? Muito bem. Então, esses são os prazos, só lembrando para você. Né? Professor, mas e essa licença maternidade de filho adotivo? Ela pode prorrogar? Ela se prorroga? Pode sim, meus caros. Anota aí, por gentileza. Né? Se a criança tiver até 1 ano, essa prorrogação será de 45 dias para filho adotivo. Então, só lembrando, presta atenção. Se a criança tem até 1 ano de idade, ela
terá direito a mãe a uma licença de 120 dias. E essa licença pode ser prorrogada até 45 dias. Agora, lembrando, se a criança tiver aqui, ó, entre 1 ano, ou seja, entre 1 ano e 8 anos, isso pode ser prorrogado também, professor? Pode sim ser prorrogado, só que a prorrogação será apenas de 30 dias. Ficou claro isso? Então veja essa diferença, só recapitulando aqui, meu amigo, para você não errar. Você vai acertar isso, você vai se recordar. Caindo na sua prova a respeito de licença maternidade, você sabe que existem duas, de filho biológico e de filho adotivo. Filho biológico, não há dúvida, 120 dias, isso você vai acertar, vai se recordar, né? Agora, se o filho é biológico, pode ser prorrogado por até 60 dias, somando-se então 6 meses. Agora, se é adoção, você tem que lembrar a idade, cuidado com a idade, tá? Se é até 1 ano, 120 dias normal, a prorrogação 45 dias. Se é de 1 ano a 4 anos, 60 dias. Se é de 4 a 8, 30 dias. Existe um macete aqui para você, tá? Existe um macetezinho aqui para você, ó. Existe um macete. A câmera que está me pegando aqui, ok, muito bem. Existe um macete aqui. Que macete é esse, professor? Você pode me passar? Sim, presta atenção. Olha só o macete aqui, ó. Porque o que vale, meu querido, o que eu vou passar para você são macetes, são dicas que você só tem comigo. Vamos aqui, ó. 120 dias, o filho biológico, o filho adotivo se tem até 1 ano. Veja só, ó, 1 ano, ok? Muito bem. 120 dias. Qual que é a metade de 120? 60. Qual que é a metade de 60? 30. Então, em ordem decrescente, tá? Os dias são em ordem decrescente. Começa com 120, metade de 120 60, metade de 60 30. Então é em ordem decrescente, você vai se recordar disso. Agora a idade é em ordem crescente. Começa com 1 ano, até 1 ano, 120 dias. OK? 4 anos, de 1 a 4, 60 dias. De 4 a 8, 30 dias. Então, o macete aqui é o seguinte, começou com 120, que é a regra, você sabe muito bem disso, né? Metade, 60, metade, 30. Então, é em ordem decrescente. E aqui é em ordem crescente, Começou com 1, tá ok? Começou com 1, 120, né? Vai para 4 e depois o dobro, que é 8, tá ok? Muito bem, em ordem crescente. Você memoriza isso, guarda isso. Meu querido, então você que está aí na luta, vamos continuar aqui. Vamos continuar, animação, rapaz. Você será policial militar do estado de Tocantins, você ainda vai chegar aqui em Palmas. Eu trabalho no quartel do Comando Geral aqui. Você vai me cumprimentar, professor, estudei com o senhor, foi maravilhoso, estou aqui aprovado. Tenho certeza disso, você precisa ter também. Aí você deve estar se perguntando, professor, o senhor falou a respeito da licença maternidade e o pai não tem? Quer dizer, se eu quiser ser pai na polícia, não vou ter aí a minha licença? Claro que tem, né? Claro que tem a paternidade. Mas, não é? Com relação à paternidade, não se anime muito não. Não se anime muito. Porque a paternidade, a licença paternidade, meus caros, claro, é gigante, é enorme, né? 8 dias. Exatamente, meu amigo. Não se anime muito não. 8 dias apenas você vai ter de folga se você... Mas tome cuidado, aqui nós também temos 2 espécies, tá? Filho biológico, não há limite, tá? Filho biológico não há limite. 8 dias, não interessa. Como assim não há limite, professor? Quer dizer que sim, porque tanto o nascimento quanto o reconhecimento dão direito ao pai aos 8 dias de licença paternidade, tá ok? Mas e se for adotivo, professor? Agora já começa a coisa. O legislador do estado de Tocantins, ele quis complicar a sua vida, concurseiro. Ele não quis te ajudar. Bastava ele falar paternidade 8 dias, fosse adotivo, fosse vínculo biológico. Mas não, ele quis diferenciar e complicar a tua vida. Mas isso não vai, pode ter certeza. Isso aqui não será empecilho, né? Você não será vencido por isso. Professor, qual então aqui o critério? Meus queridos, é o seguinte, para filho adotivo, a criança ela deve ter até 8 anos, para que o pai receba, portanto, a licença, para que ele faça jus, para que ele tenha direito à licença, ok? Até 8 anos, portanto, a criança deve ter, no caso de filho adotivo.
Um forte abraço a você, até a próxima aula. Na próxima aula estaremos juntos novamente. Continue conosco, produzindo ao máximo. Manda suas dúvidas no meu e-mail, entre em contato comigo no meu Facebook, ok?